Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe para vocês essa aula de trufa personagem de Papai Noel e Mamãe Noel. Eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem completinha desses dois personagens. Então já pega o seu material, vem comigo produzir essas trufinhas de Natal. E não se esquece de se inscrever no vídeo aqui, tá? Então vamos embora! Eu já estou aqui com as minhas trufinhas. Eu usei a forma 813 da BWB para fazer esses bombonzinhos. Usei chocolate ao leite mesmo, tá? Mas se você preferir, você já pode fazer ele colorido. Eu tô aqui também com a minha pasta americana. Eu sempre uso a pasta americana da marca Arcolo, tá? E para fazer o Papai Noel, nós vamos usar as cores marfim, o preto, o branco e o vermelho. A primeira coisa que nós vamos fazer é cobrir o nosso bombom. Eu vou usar a pasta vermelha da Arcolo. Eu já compro essa pasta vermelha pronta, tá? Eu não tinjo ela porque o vermelho é uma cor muito forte. Então, tingida, ela fica feia. Então, é melhor comprar já pronta. E aí, eu vou sovar um pouquinho essa pasta antes de abrir para deixá-la mais elástica. E aí, depois que você sovar bem essa pasta, você vai abrir na sua bancada com um rolinho para a gente poder cobrir o nosso bombom. Agora que a gente já abriu, a gente vai cobrir o nosso bombonzinho como se fosse um bolo. É só você jogar a pasta por cima dele e aí, ó, com a ponta aqui da mão, com os dedos, né, você vai passando em volta para poder aderir a pasta toda em volta do seu bombom. E aí a gente dá uma ajeitadinha aqui embaixo e usa um cortador redondo para poder tirar o excesso da pasta americana. Assim a sua trufinha ela já vai ficar ajeitadinha do jeito que você quer. Se você quiser, você já pode fazer esse bombom vermelhinho, mas para mim não vale a pena fazer porque normalmente as encomendas ela tem vários personagens e aí fazer várias cores de chocolate para poder fazer dois ou três bombonzinhos não vale a pena. Então é melhor fazer todas as trufas de chocolate de uma vez só e aí depois eu venho cobrindo. Mas se você tiver uma encomenda muito grande, você pode já colorir uma grande quantidade de chocolate e você faz já suas trufinhas na cor que você precisar. Fica de dica para vocês, tá bom? Eu vou cobrir já a outra para deixar ela prontinha aqui do lado para aproveitar já a nossa pasta vermelha. Então é o mesmo processo. Você vai abrir a sua pasta americana, cobrir o bombonzinho e tirar o excesso com o nosso cortador redondo. Aqui com as pontas do dedo a gente vai ajeitando para ela poder ficar bem justinha, sem ficar sobrando, sem ficar parecendo o nosso chocolate. E aí eu vou aproveitar que eu já estou com a pasta vermelha para fazer também o braço do Papai Noel. Eu tenho duas maneiras para mostrar para vocês de como fazer os bracinhos. Tem uma mais fácil e uma mais difícil. Vamos para a mais difícil primeiro. A maneira mais difícil seria fazer os bracinhos manualmente, né? Mas não é tão difícil assim. Nós vamos pegar 2 pedacinhos de pasta. Primeiro eu faço uma bolinha e depois eu faço um cilindro. E aí eu fiz um cilindro, tá vendo? Não precisa afinar muito. Você vai fazer um cilindro e vai cortar ao meio 2 tamanhos iguais. Depois a gente vai ajustar esse tamanho para o nosso bonequinho, tá? E aí eu vou fazer uma aberturinha aqui na ponta. Você pode usar um boleador, um canudo, qualquer coisa para poder fazer uma aberturinha, que aqui vai entrar a mãozinha do nosso personagem. Então eu vou fazer já essa aberturinha aqui para deixar pronta. E aí eu vou pegar a minha pasta americana branca. E aí é aquele mesmo processo, a gente faz uma bolinha, depois a gente faz uma coxinha. E aí eu vou colar aqui no meu bracinho, com essa parte mais pontudinha aqui dentro do buraco que a gente fez na pasta vermelha. Passa um pouquinho de água para poder colar e coloca aqui nos 2 lados. E aí a gente dá uma leve amassadinha e vamos cortar como se fosse essa abertura que a gente tem na mão entre o dedo polegar e o indicador.
E se você quiser, você também pode fazer a marcação dos dedinhos, que é só você vir com a sua estequinha e ir fazendo a marcação aqui do lado. Então, nós já temos aqui a nossa mãozinha pronta. Nem é tão difícil assim, viu? Mas aí tem também o jeito mais fácil, que eu vou mostrar para vocês, que é com o nosso molde de silicone. Eu tenho esse molde aqui maravilhoso, que ele tem vários tamanhos de bracinho, tá vendo? E aí você vai ver o tamanho que se adequa. Pra gente é melhor esse segundo aqui, que não vai ficar tão grande. E aí a gente faz a nossa mãozinha e a mãozinha ela já fica linda e pronta rapidinho. Então como que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pedacinho da minha pasta branca e eu vou colocar aqui só na mãozinha. E aí a gente vai pressionando para ela poder pegar a marcaçãozinha da mão e você preenche até a altura do pulso. E aí depois você vem com a pasta vermelha para poder fazer o restante do braço. Você já pode até passar um pouquinho de água aqui na mãozinha, né? Porque é onde vai colar a parte vermelha. E aí a gente pega e coloca a pasta vermelha aqui, vai pressionando para ela grudar na parte branca e a gente já tem o nosso bracinho pronto. E aí você vem puxando devagar para não soltar, porque essa peça ainda não tá seca, né? Então você vem puxando devagar para não soltar a mão do braço. E está prontinho nosso bracinho, olha que lindo que ele fica. É bem rapidinho, tá vendo? Então por isso que essa é a forma mais fácil, porque o molde ele ajuda muito a gente. Mas nem sempre a gente consegue comprar, porque hoje tem alguns moldes que são bem caros. Olha como é que fica diferente o bracinho feito com molde e o bracinho feito manualmente. Manualmente acaba ficando um pouquinho mais grosseirinho, né? Mas dá para passar também, tá? Se você não tiver o molde, dá para passar perfeitamente. Aqui o do molde você consegue ver que ele tá um pouquinho mais justinho, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de baixo da manga do casaco do Papai Noel. Então eu vou pegar um pedacinho de pasta branca e aí eu vou cortar aqui 2 faixas para colar aqui no pulso dele. E aí ficar com mais cara de Papai Noel. Passa um pouquinho de água. E aí a gente cola aqui essa faixinha aqui, ó. E aí já vai ficar um bracinho um pouquinho mais gordinho. Igual o casaquinho do Papai Noel. Olha a diferença que faz com a faixinha e sem a faixinha. Eu vou colocar a faixa nesse outro bracinho aqui também, para ficar mais bonito o nosso bonequinho. Agora eu vou fazer a cabeça do Papai Noel. Nós vamos usar a pasta marfim e fazer uma bolinha de 18 gramas. Eu vou sovar e eu vou colocar um pouquinho de pó CMC porque eu preciso que essa cabeça ela fique firme. Porque senão ela pode ficar molenga e depois fica ruim pra gente encaixar aqui no palitinho. Então eu vou sovar e fazer uma bolinha com a palma da mão, pressionando para tirar toda a marca de rachadura. E assim ela fica uma bolinha bem redondinha. Fiz a bolinha e agora com o meu dedo mindinho, eu vou marcar a parte de baixo da cabeça, olha. Você pressiona aqui embaixo, bem de leve, tá, gente? Não é para afundar muito não, a gente só vai deixar a parte de cima como se fosse a testa mais avantajada. Vocês vão entender depois como é que vai ficar. E aí eu dou uma leve pressionadinha aqui embaixo e tá pronta a minha cabecinha. Eu já vou deixar a outra pronta aqui para vocês verem também.
Agora eu vou fazer o pescocinho e vou deixar ele pronto para ele secando enquanto a gente termina o rosto. E aí é só fazer 2 bolinhas para a gente colocar aqui no pescocinho deles. Eu uso esses palitos de pirulito transparente para dar sustentação para a cabeça das trufinhas, tá? Porque esse palitinho ele não tem perigo porque não tem ponta. E eu sempre aviso a mamãe que tem um palitinho de sustentação dentro do doce. E aí você vai colocar aqui e cortar o excesso do tamaninho que a gente vai precisar para fazer a cabeça. E aqui eu já vou colar a massinha do meu pescoço. Eu peguei a minha bolinha, dei uma leve afinada nela, fiz um buraquinho e coloquei aqui no palito, tá vendo? E aí vocês vão ver a diferença que faz um pescoço na trufinha, gente. Então eu vou deixar esse aqui secando e nós vamos finalizar o rostinho. Então eu vou pegar aqui a cabecinha e eu vou marcar aonde vão ficar os olhinhos. Eu gosto de deixar eles um pouquinho mais separadinho. E aí eu vou fazer aqui 2 marcações para poder colar os meus olhinhos. Então você vai pegar um pedacinho de pasta preta. Eu vou fazer um olhinho bem pequenininho, tá? Dessa vez aqui. E aí você vai fazer 2 bolotitas bem pequenininhas. E aí nós vamos colar aqui nesse espacinho que a gente fez a marcação. Você pode usar um pouquinho de água para poder colar essa partezinha preta. E aí com a ajuda de um pincel fino, você vem e cola os seus olhinhos aqui. Agora com a pasta branca nós vamos fazer o cabelo do Papai Noel. Então eu vou abrir a minha massa e com o cortador redondo eu vou cortar um círculo e colar aqui atrás da cabeça dele. Eu vou passar um pouquinho de água e aí eu venho colando aqui atrás. Isso aqui é importante a gente fazer para o nosso bonequinho não ficar careca na parte de trás, né? Aqui na parte de cima eu não preciso me preocupar porque depois a gente vai incluir o gorro. Então é só para ele não ficar careca na parte de trás. E aí a gente tira esse excesso com a tesoura. E agora com branco também nós vamos fazer o bigode. Eu vou fazer 2 bolinhas pequenas. Deixa eu medir aqui, ó. Não tem nem 1 grama cada bolinha, tá vendo? São 2 bolinhas bem pequenininhas. E aí a gente faz uma bolinha, depois uma coxinha. E aí eu dou uma leve pressionada nela para achatar, tá vendo? E agora eu vou colar aqui no rostinho, uma para cada lado, dando uma leve encurvadinha aqui na ponta, ó, para cima. Para ficar aquele bigodinho assim para cima. E depois eu colo a outra do outro lado também. Aí já podemos colar o nosso narizinho aqui em cima do bigode. Vou fazer uma bolinha pequenininha marfim e colo aqui em cima do nosso bigode. Vamos fazer também a sobrancelha para o nosso velhinho, né? Eu fiz aqui uma tirinha bem fina com a pastinha branca, vou cortar em 2 tamanhos iguais e eu vou colar aqui em cima dos olhinhos dele. Vê como tá ficando bonitinho o nosso bom velhinho. Agora nós vamos fazer a barba dele. Eu vou pegar aqui um pedacinho do branco. Eu tenho aqui, ó, 3 gramas de pasta. E aí eu faço uma bolinha. E aí depois com os 2 dedos eu venho fazendo uma marcação aqui com as 2 pontas, tá vendo, ó? Você vai rolando aqui na mão, vai fazendo aqui, ó, a marcação com os dedos, com a ponta dos dedos. E ele vai ficar assim, esticadinho, tá vendo? Como se fosse um triângulo. E aí eu vou dar uma apertadinha, ó, vou ajeitando com as mãos para dar uma achatadinha, para ele não ficar tão arredondado. Pra gente poder colar aqui debaixo do bigode dele.
Mas antes de eu colar esse bigodinho aqui, eu vou fazer uma marcação para uma boquinha dele, aqui embaixo do bigode. E aí eu vou pegar o meu boleador, você pode fazer com a ponta do pincel também, tá? E aí aqui embaixo do bigode eu vou fazer uma marcação, uma bolinha, tá vendo? Um buraquinho, para aparecer a boca. E aí vai ficar assim, olha. Parece que a boquinha dele tá aberta, tá vendo? E aí agora a gente consegue colar nossa barbinha aqui embaixo. Passa um pouquinho de água, tá, gente? Aqui para poder colar bem, fixar bem. E aí a gente vai dando uma ajeitadinha com as mãos para nossa barbinha ficar assim bem bonita. Eu vou colocar ele já aqui no nosso corpinho para não amassar a nossa barba. E aí você vai colocando com cuidado aqui no palitinho para não amassar a cabeça, porque ela ainda não está 100% seca. E agora nós vamos fazer o gorro do Papai Noel. Gente, eu acabei tendo que tirar aqui e refazer de novo porque a bateria acabou. Mas vamos fazer o gorro do Papai Noel, tá? Peguei aqui a minha pasta vermelha. Vamos pesar aqui, ó, deu 5,5 gramas. 5,5 gramas de pasta americana vermelha e eu faço uma bolota. E aí a gente vai fazer parecido com o que a gente fez com a barba. Fiz a bolinha e depois a gente vai dando a forma com os 2 dedos na ponta, para fazer aquele triângulo novamente. E aqui para cima eu tenho que puxar, porque depois esse gorrinho ele vai ficar caído na cabeça dele, né? Então eu dou uma puxadinha a mais aqui no gorrinho para ele ficar bem compridão, para depois a gente conseguir dobrar, tá? Então a gente vai dando umas amassadinhas aqui com a mão, para poder puxar, que eu preciso que isso aqui se encaixe na parte de cima da cabeça dele. Então, ó, com os dedinhos a gente vai afinando, tá? E aí a gente vai colar aqui em cima da cabeça do Papai Noel, um pouco acima da sobrancelha. Não deixa tão grudada porque ainda tem o acabamento do gorrinho, tá? E aí você vai colocar aqui na cabecinha dele e você vai pressionando para ajeitar, porque na hora que a gente coloca fica meio esquisito, né? Agora ele tá até parecendo um duende, mas daqui a pouco ele melhora. E aí, ó, nós vamos ajeitando, vai pressionando aqui do lado, para não ficar um cabeção. A gente vai pressionando aqui, ó, com um pincelzinho. E aqui na parte de trás a gente também consegue fazer um acabamento. Vou virar aqui para vocês verem. Aqui atrás ele tá meio esquisito, tá vendo? Ficou meio torto. Mas a gente consegue ajeitar com esse nosso pincelzinho aqui de silicone. Esse pincelzinho é ótimo porque a gente consegue fazer vários ajustes e ele não deixa a nossa pasta marcada. E aí eu venho ajeitando aqui atrás para não ficar torto, não ficar um acabamento feio. Vou deixar aqui bem retinho aqui atrás porque depois ainda tem o nosso acabamento de lãzinha que a gente vai colocar aqui embaixo. Ajeitei bem e agora eu vou virar a ponta do nosso gorrinho. E aí você vira, ó, pro lado, tá vendo? Para ele ficar com o gorrinho assim amassadinho caindo pro lado. Com a pasta branca eu vou abrir uma tirinha para a gente poder fazer o acabamento do gorrinho dele. E aí, gente, eu vou usar aqui um pente de cabelo. Esse pentezinho aqui, ele é novo, tá, gente? Limpo, pelo amor de Deus. E aí você vai pegar esse pentinho para poder fazer a marcação do gorrinho como se ele tivesse cheio de furinhos, como se fosse uma lãzinha, tá vendo? Dá uma textura para nossa pasta americana, fica bem legal. Aí é só a gente colar aqui embaixo do gorrinho, passa um pouquinho de água aqui, tá vendo? E aí a gente passa para poder fazer o acabamento do nosso gorrinho. Agora nós já podemos colar os nossos bracinhos que a gente fez antes, né? E é só passar água e pressionar aqui. Eu vou usar esse aqui que tá um bracinho um pouquinho maior com
Papai Noel e o outro mais fininho a gente usa para a mamãe. E aí, ó, tirei o excesso aqui atrás, porque o braço tinha ficado grandinho. E ó, passei a água. E aí eu pressiono aqui do ladinho e colo. E corto o excesso. Ele já tá bem bonitinho, né? Para o acabamento, nós vamos fazer no cinto preto. E aí é só cortar uma tirinha um pouquinho mais grossa e colar aqui embaixo. Vai ser o cinto do nosso Papai Noel. E aí a gente passa a água em volta e cola a fita aqui embaixo para ficar parecendo o cinto do Papai Noel. Se você quiser terminar a trufinha aqui, você pode também, tá? Só você colocar ela numa forminha que ela já tá praticamente pronta, mas eu quero fazer umas perninhas para deixar ele mais bonitinho. Então, para fazer as perninhas, eu vou pegar a minha pasta americana vermelha novamente, e aí eu vou fazer um cilindro mais grossinho e cortar dois lados iguais. Aí a gente cola aqui as perninhas, uma de cada lado, e o sapato. O sapato serão duas bolotinhas pretas, e aí eu faço duas coxinhas e colo virado para baixo. Para fazer um acabamentinho aqui no cinto, eu peguei um pedacinho de amarelo e fiz a fivela do cinto. Ó, cortei um quadradinho, colei aqui no meio, e aí um pedacinho de preto, a gente cola aqui no meio esse pedacinho de preto para poder fazer o acabamento do cinto. Eu já ia quase me esquecendo da bolotinha que tem no gorro também, né? E aí você vai fazer uma bolinha branca. E aí eu marquei também com o nosso pentinho para ficar parecendo que ele tá cheio de pontinho, cheio de pelinho, né? E aí eu colei aqui na ponta do gorro. Olha como é que ficou lindo o nosso Papai Noel. Agora vamos deixar o Papai Noel secar e vamos fazer a mamãe. A gente já tá com a nossa cabecinha pronta. E aí nós vamos marcar o olhinho e colar as bolinhas aqui. E da mesma maneira que a gente fez da outra vez, duas bolinhas bem pequenininhas, passa um pouquinho de água e cola as bolinhas pretas do lugar que a gente fez a marcação. E com a ferramenta de boca, eu vou marcar aqui a boquinha dela e colar também já o narizinho. Aqui na parte do cabelo, nós também vamos usar a pasta branca. E nós vamos abrir a pasta e cortar um círculo e vir colando aqui atrás, ó, de baixo para cima, tá vendo? Para preencher toda essa parte de trás. A gente vai ajeitando aqui para preencher tudo e aqui em cima a gente corta o excesso. Ela não vai ficar sem cabelo aqui em cima porque nós vamos fazer o preenchimento ainda, tá? E aí, para poder fazer esse preenchimento, nós vamos pegar a pasta e fazer duas bolinhas. E aí, cada bolinha a gente vai fazer uma coxinha e amassar. E aí eu vou colar aqui do lado, ó. Depois a gente vai tirar o excesso, mas aí já dá pra gente ir dando uma ajeitadinha aqui com as mãos. Vou fazer do outro lado agora, ó. Fiz a coxinha, amassei. E aí eu venho colando aqui do outro lado, como se o cabelinho dela tivesse dividido de lado.
Agora com o nosso pincel de silicone, nós vamos ajeitar aqui em cima. Conforme a gente pressiona esse pincel, ele vai tirando a marca da emenda, tá vendo? Então a gente vai ajeitando para deixar aqui o cabelinho dela mais bonitinho, com o acabamento mais perfeito, para não ficar cheio de emendas aqui atrás. E aí você vai pressionando, que aí o próprio pincel ele tira toda a marcação. Agora a gente vai colocar aqui em cima um coquinho. E aí eu faço uma bolinha e colo ele bem aqui em cima, ó, tá vendo? E aí eu, com o meu pincel mais fino, eu vou fazer umas marcações aqui, como se fosse a marcação do cabelinho dela. E aí eu faço para os dois lados. E agora a gente já pode colocar a cabeça aqui no nosso corpinho. E olha como faz a diferença ter o pescocinho. Agora eu já vou fazer a orelhinha da vovó. Com 2 pedacinhos de bege bem pequenininho, eu vou fazer 2 bolinhas e aí eu vou colando aqui do lado, ó. Com a ajuda da ponta do pincel você pressiona e aí você consegue colar a orelhinha aqui na direção do nariz, tá vendo? Um pouquinho abaixo, e aí você pressiona com um pincelzinho e aí ela vai ficar grudadinha a orelhinha aqui. Muito bem, agora antes da gente colar o bracinho, a gente vai fazer um babadinho para colar aqui na roupa da vovó. Eu peguei aqui esse meu cortadorzinho de babado menor. E aí, com a minha pasta branca aberta já, eu fiz aqui a marcação do meu babadinho. Vou fazer um corte aqui, ó, do meio para trás, sem cortar ele inteiro, para deixar ele aberto, tá vendo? E aí, depois é só a gente colar aqui no nosso, embaixo do pescocinho da vovó. Se você quiser pode fazer até um pouquinho menor, depois eu achei que ele ficou um pouquinho grande esse babado. Você pode usar também até um cortador de flor, tá? Para fazer isso aqui se você não tiver esse kitzinho de babadinho. E aí agora sim a gente já consegue colar o nosso bracinho. Para fazer o acabamento aqui de baixo, nós vamos fazer uma tirinha branca e colar aqui embaixo, como se fosse a parte de baixo aqui da roupa da vovó. E aí é só a gente passar um pouquinho de água aqui no nosso corpinho e colar essa tirinha branca. E a gente vem e cola aqui também a perninha da vovó. Eu vou usar a pasta vermelha também para poder fazer aqui a perninha. E aí da mesma maneira nós fizemos o cilindro, cortamos 2 lados iguais. E aí a gente cola aqui e faz o acabamento da perninha e depois o sapatinho da vovó. E ela já tá quase pronta, minha vovó. Só falta fazer um detalhezinho aqui. Eu vou pegar uma pastinha amarela e vou fazer o óculos da vovó, tá vendo? Eu vou fazer 2 bolotinhas pequenininhas, um pouquinho maior do que os olhos. E aí eu vou colar aqui em cima do nariz, que aí ele vai ficar como se ela tivesse com os óculos, assim, um pouquinho abaixo do olho, sabe? E aí ficou pronto o óculos da vovó, olha que bonitinho que ficou. E aí, se você quiser, você também pode fazer um acabamentinho no cabelo, um brinco. Eu vou colocar um brinquinho nela aqui. E também eu vou fazer os cílios nos olhos dela para ela ficar mais feminina. Para fazer os cílios é bem simples, tá? Você vai pegar o seu corante em gel preto e com um pincel bem fininho, tem o pincel 00, que é o mais fininho que tem,
Você vai molhar um pouquinho com esse corante preto. E aí você vem fazendo aqui, ó, tirinhas bem fininhas aqui em cima do olho dela, para poder fazer a marcação dos cílios. Prontinho, olha que gracinha que ficou a vovó. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Ficou bem bonitinha, né? Então assim a gente finaliza, gente, mais uma aula de doces personalizados. E aqui ficou a nossa Mamãe Noel e o nosso Papai Noel. Olha como é que eles ficaram bem bonitinhos. Me diz aí se vocês gostaram. Então assim ficaram as nossas trufinhas de Natal. Olha que lindo que ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Me diz aqui se vocês vão fazer nesse Natal e qual outro personagem vocês gostariam de ver por aqui. Então fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.